Agora sim. Saudações, meus amigos e minhas amigas queridas. Que saudade de vocês, hein? Que saudade de vocês. A gente acostuma, né? Não teve jeito. Várias semanas com as nossas lives aqui e não tem jeito, né? Sempre a gente tem esse momento único nosso aqui dessa troca de ideia, desse bate-papo. Estamos aqui no aquecimento. Esqueci que você pediu pra ele te ensinar. Você que está entrando ao vivo, já convida os seus amigos, suas amigas, seus amigues, que será um bate-papo. Ele está jogando no WhatsApp? Histórico para o Sarau Verso Inverso, para o nosso programa de diálogo em diálogos de verso em verso. Beleza? Eu sou James Lino, o anfitrião da noite, e estou aqui hoje com nada mais, nada menos que Nilo Strang e Liberto Solano Trindade. E hoje a gente vai ter aquele bate-papo esperto, aquele bate-papo da hora, aquela troca que em breve vai para os streamings e vamos à nossa apresentação oficial, certo? Bom, eu sou James Lino, né? E estou aqui, né? Sou um dos mestres de cerimônia do Sarau Verso Inverso. Vamos falar um pouco aqui sobre o Liberto, que é filho do poeta Solano Trindade, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro e do Partido Comunista. Solano Trindade, que já morou e trabalhou em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Embu das Artes. É tudo isso mesmo? Ele nasceu em Recife, fundou a Frente Negra Pernambucana. Incrível. Né? E participou de vários congressos lá. E em 1930, para encurtar a conversa, né, ele faz seus primeiros poemas negros. Incrível. Incrível. Depois vai para o Rio de Janeiro, vai para Duque de Caxias. Ah, então aqui... Veio para São Paulo, foi para o Embu. Eita! Minas Gerais. Então eu pensei que eu estava apresentando você. Não, você... Não, esse know-how aí é Solano. Solano. Como que eu, então, resumo o Liberto? Como que a gente apresentaria ele? Olha, eu acompanhei, eu cheguei em São Paulo em 1962, já participando de tudo isso, né? de todo esse trabalho dele, essa trajetória. Uhum. Né? E onde ele estava, nós estávamos juntos. Né? Nós participamos com o Teatro Popular Brasileiro em vários teatros, Leopoldo Flois, né? João Caetano, né? Teatro de Arena. Né? Isso até 69, 70. Né? Nem era nascido ainda. Eita, eu nem era nascido ainda. De toda essa caminhada que você pegou para a gente finalizar a apresentação aqui, o que ficou para você? Olha, o teatrólogo, o cineasta, o militante, o que ficou para mim a participação nos sindicatos. Fui sindicalista, fui 6 vezes delegado sindical eleito, delegado sindical, fui militante do movimento negro, né?
Eu vi nascer várias entidades negras, como Soweto, MNU. Frente Negra. E escola de samba, eu fui mestre-sala, fui diretor da UESP, na gestão do Betinho, Alberto Alves da Silva Filho, né? E lá participei com ele 2 anos na diretoria da UESP, a União das Escolas de Samba Paulistana, né? Na Mocidade Alegre fui 14 anos mestre-salas da Mocidade Alegre. Lá participei do departamento cultural da Mocidade Alegre. Enfim, desfilei no Afoxé Ilê Modadá, dirigido por Gilberto Ferreira e Wanda de Oxum, 36 anos. Fui componente do Vai Vai, foi a primeira escola de samba que eu participei. Fiquei lá 3 anos, depois voltei como velha guarda da escola, né? Enfim, eu tenho uma jornada boa. Participei de vários movimentos como agitador cultural, político, né? Enfim. E hoje está aqui como baluarte, né? Como estandarte. Eu sou embaixador do samba e fui cidadão samba em 2015. Sim, eu estava presente, eu estava lá, eu vi, a gente trabalhava junto em 2015. Trabalhei com eles, olha que sorte a minha. Mas agora vamos para a Nilu Strang, que também, além de ser consultora de empresas com foco no desenvolvimento humano e organizacional, tem 45 anos de experiência em recursos humanos em organizações de vários portes. Eu também estive com ela em 2009, 2010, lá no Sazecop, lá no Instituto Lígia Jardim, melhor dizendo, mas no Sazecop que era linkado, e aí eu tive a oportunidade de conhecê-la, de aprender, né, e de colocar em prática, né, o que eu aprendi com ela. Ela também atua como educadora pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com especialização em recursos humanos na PUC-SP, tá? E também sempre ligado à arte, à literatura em geral, e inclusive hoje eles têm a Casa Ileoca, que é onde eu estou aqui. Estou na Casa Ileoca, que tem esse nome 3 vezes fofo, né? 3 camadas de fofura, né? Casa, casa e casa em 3 línguas diferentes, né? Então é muito bacana isso. Obrigado por aceitarem o convite, obrigado por ceder espaço aí na agenda de vocês. Em nome do Sarau Verso e Verso, agradeço, tá, de me receber aqui, né, na Casa Ileoca. E você que está aí online, deixa eu te falar para você acessar as nossas redes. Primeira entrevista gravada aqui, hein? Primeira entrevista gravada aqui, olha que honra, olha que axé. E você que está online aí, pode mandar aquele salve, aquele alô, tá bom? E também fazer aquele convite, beleza? Acessem nossas redes, curtam e compartilhem as programações mais amplas e diversificadas, beleza? É o seguinte, temos aqui, para mais informações, é só mandar e-mail no versoemversos@gmail.com, beleza? Quero lembrar para vocês que a gente está convertendo, né, está transformando esses vídeos em streaming, e vamos disponibilizar também, já estamos disponibilizando na verdade em nosso site e outros canais de streaming disponíveis, ok? E vamos de pergunta. Só uma coisinha, não sei se aquela pergunta é para nós aqui, se a Eliana Ramos está lá. Quem é? Não estou reconhecendo. Se é você perguntando quem está aqui conosco, Eliana. Esse é o James Lino,
O James, a gente se conheceu, se encontrou no Sazecop, que era um dos serviços do Instituto Lígia Jardim. Ele chegou a trabalhar com a gente na Casa Ileoca e na Bela Vista, lá na Rua São Vicente. E ele é um batalhador da cultura. Ele acorda pensando em cultura, dorme pensando em cultura. Assim, e sonha com cultura também. É isso. É isso. Bom, a Eliana, ela provavelmente, ela tá aqui no WhatsApp, tá? Está aqui no WhatsApp, então eu não sei se ela está conectada por aqui. isso que eu não sei se ela está aí, mas é isso. Você que está aqui, seja bem-vindo. E eu já vou de pergunta, então. Nilu, na era digital, a literatura tem menos, a mesma ou mais importância para a sociedade? James, você sabe que eu sou uma fanática por livros, né? Porque eu cresci numa biblioteca e sei a importância que foi eu ter tido essa vivência numa biblioteca desde criança. Eu fui para a biblioteca porque minha mãe foi trabalhar lá, eu tinha 5 anos, eu entrava por baixo do pano, porque não podia entrar sem saber ler, mas eu entrava e ficava 1 hora na sala de leitura folheando os livros, né? Depois ajudava a guardar, por isso que eu gosto tanto de manusear o livro. Eu acho que essa coisa de ter o livro em mãos é fundamental, né? Não é à toa que os livros cada vez estão mais bonitos, porque cada vez se entende mais a importância do manuseio do livro. Então os editores estão cada vez mais cuidadosos com isso. Verdade. Eu não gosto de comparar uma coisa com outra. Tem gente que adora ler pela internet, tudo bem. Não, né, eu acho que são opções. Mas o livro, ele tem um aconchego muito grande, porque o livro você pode estar mais à vontade no folhear, ir para frente e para trás, é uma textura diferente do celular, é completamente diferente de filme. Eu adoro cinema, adoro filme, adoro teatro, mas o livro tem uma coisa que é fundamental, que só o rádio pode, de alguma forma, chegar um pouco perto, que é a questão da imaginação nossa. O livro, você vai construindo as imagens do que você está lendo a partir da sua vivência, da sua experiência. O rádio, você já tem a interpretação do ator, da atriz, do cantor, então você já tem um filtro de outra pessoa. Sim. O cinema é por imagem, então você deixa de ter uma parte dos seus sentidos diferentes trabalhando, né? Você trabalha a partir do que o outro enxergou. Tanto que quando a gente lê um livro antes de ver o filme, é muito comum a gente dizer, nossa, o meu filme sobre esse livro seria completamente diferente, porque a nossa imaginação trabalhou de outro jeito. Então, a literatura é fundamental porque a hora que você mergulha num livro, você está mergulhando em você mesmo de uma certa forma, porque os personagens bem trabalhados, dos autores bons, eles sempre abrem portas do conhecimento, do autoconhecimento para a gente. Verdade. Então o livro você pode ter essa imersão em você mesmo, você pode dialogar com os demais personagens, você pode ficar querendo descobrir onde é que o autor se coloca mais, se nesse ou naquele personagem. Então, o estudo da pessoa humana no livro, ele é muito mais possível e aprofundado do que naquilo que usa a imagem. Não que não exista, mas é mais aprofundado. Sim. Né? Então, eu acho que não existe concorrência. São mídias diferentes. Né? Posso fazer uma analogia? Pode. Você acha que é como ouvir a música pelo celular ou pelo CD e pelo vinil? Você acha que o vinil tem esse lado, digamos assim, mais romântico ou melhor dizendo, essa experiência única que é o livro no papel?
Aí eu fico com o show, viu, James? Com o show, né? Quando você vai para a música, a interpretação do cantor ali no palco Também é uma te experiência leva para única. mundos inimagináveis, né? Você vê, não vou citar nomes aqui porque tem gente que vai me falar mal, mas você vê cantores, cantoras que te levam, né, naquela música de um jeito que você não conseguiria chegar por você mesmo. Então Sim. aí é o outro lado. É o lado que quando a imagem puxa você além de você mesmo. É verdade. E aí é a importância da imagem, porque aí o que o outro pensa pode te levar para um mundo desconhecido. Sim. Se no livro você fica num livro num nível do seu imaginário, quando você vai para o mundo das imagens, você tem essa coisa de algo que desestrutura um pouco o seu pensamento. Sim. E aí os dois são importantes. Porque um te desestrutura e o outro te possibilita viajar dentro de você mesmo. Incrível, incrível. E seja muito bem-vindo. Você está no nosso podcast de diálogo em diálogos diversos em versos. Eu sou James Lino, recebendo hoje aqui essas figuras históricas que é Nilu Strang e Liberto Solano Trindade. Quero também, em nome do Sarau, agradecer por toda a contribuição que vocês deram para a cultura de São Paulo, para a cultura do Brasil, por toda a luta sindicalista sua, Liberto, por toda a luta literária sua, Nilu, tá bom? Que isso fique registrado, tá? Porque eu que tive a oportunidade de trabalhar com ambos, juntos e também em momentos diferentes, experienciei, né, o quanto afeta o que vocês fazem. Liberto, qual é a memória mais antiga que você tem da poesia? Olha, eu quero em primeiro lugar dizer para esse público querido que esse ano eu completei 60 anos em São Paulo, né, uma cidade que eu vim, não deixei, eu preferi seguir os caminhos da cultura dentro de São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, onde eu encontrei muitos amigos que, né, além do meu pai, muitos amigos que me ensinaram muita coisa, né? Em primeiro lugar, é essa dificuldade, né, que São Paulo tem, como, por exemplo, quem é do samba, quem tem amor ao samba de São Paulo, samba puro, samba de raiz, né, tem uma dificuldade danada de desenvolver um trabalho com o samba do Barro do Chão, que é São Paulo, do que no Rio não tem essa dificuldade na divulgação. Uhum. É difícil você colocar o samba, né, como, por exemplo, na Avenida, o samba de raiz de São Paulo. Sim. Né? Há um preconceito muito grande em respeito disso. Mas a gente sempre briga, a gente luta, né, para que um dia isso possa acontecer. Sim. Né? Então, essa coisa da gente ser teimoso é que faz com que a gente vai, né, sem pensar, sem nada, a gente vai para a luta e não desiste e continua lutando. Né? A gente tem um pensamento, eu como por exemplo, do meu pai. Meu pai nunca desistiu dos seus ideais. E meus ideais para São Paulo, eu não vou desistir. Um dia eu acho que, pode ser que eu não veja mais, mas o pessoal de São Paulo vai ver a sua raiz transparecendo nos anais, no palco, na avenida, no teatro, na televisão. Que assim seja. Vai acontecer. Há de ser. Vai acontecer. Há de ser. E qual que é a memória mais antiga que você tem da poesia? Visto que o seu pai, ele é, né, um dos... Olha, nós temos uma peça, né,
Se tem gente com fome, dá de comer. Sim. Né? Aliás, é na Margarida, né? O escanteio de Margarida. Quando ele foi preso nos anos 40, quando ele foi para a prisão, né? O poema Tem Gente com Fome. E depois, quando ele sai da cadeia, ele constrói a poesia F da P. Quando a Margarida pede para ele se afastar, para ele não sei o quê, aí ele fala: Margarida, eu tenho um poema para você, que eu vou falar aqui para o povo. Então ele responde para Margarida: amor, um dia eu farei um poema como tu queres, um dicionário ao lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rima. Terei todo cuidado com meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada que eu falo do povo. Serei totalmente apolítico. Falarei contritamente de Deus, do presidente da República, como poderes absolutos do homem. Neste dia, amor, eu serei um grande filho da puta. Para todo mundo ouvir isso daí. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Então, são as mais antigas na minha cabeça. Nunca envelhece. Nunca envelhece. Nunca envelhece. É sempre atual. Todas as poesias dele, todas são todas muito atuais. Todas. É incrível. Nilu, você foi presidente de uma instituição que abrigava pessoas em situação de risco social, como você mesmo pontuou, e para mim é importante porque estou cursando serviço social, além de trabalhar na assistência social também, né? Então você não quis esse termo, eu achei muito legal esse lugar de vulnerabilidade, né, em situação de rua, né, e colocou risco social. Então, voltando à pergunta, né, você foi presidente de uma instituição chamada Lígia Jardim, que abrigava pessoas em situação de risco social, egressos e refugiados também, há mais de 10 anos atrás, né? Só que nessa mesma instituição você era professora. Como que esse trabalho impactou o seu olhar sobre o ser humano? Olha, James, bom, só primeiro uma correção, né? Antes de tudo, eu fui voluntária no Instituto Lígia Jardim. Eu cheguei lá para colaborar. E logo que eu cheguei, um dos diretores, o Arnaldo, falou: minha filha, não importa o que você veio fazer aqui, se você puder contribuir para que uma pessoa, apenas uma, saia daqui melhor do que quando chegou, você já deu a sua contribuição. Arnaldo era incrível. Um abraço, Arnaldo. E essa fala do Arnaldo foi importantíssima para mim, porque eu acho que foi o norte para todo o meu trabalho. Quando eu começava a querer me cobrar, porque precisava mais, eu lembrava das palavras dele. Todo trabalho voluntário, eu acredito que você sempre é o maior beneficiado com ele. Né? Você vai achando que você vai fazer alguma coisa por, e você acaba recebendo dele. Isso não tenho a menor dúvida, que vai tudo acontecendo de acordo com o que você precisa para o seu crescimento interno, mais do que tudo quando você se abre para estar ali presente como ser humano, à disposição de outros seres humanos. Então você vai encontrando pessoas que, à medida que você se coloca como pessoa, também vão podendo se colocar como pessoas. E eu acho que é isso, né? A grande aprendizagem para mim foi que uma coisa que eu sempre acreditei, eu nunca fui muito ligada nessa questão das diferenças sociais, de classe, de dinheiro. Para mim sempre foi uma coisa muito esquisita, né, ter essa diferença.
eu sempre pude transitar. Eu morava numa rua de barro, né? Que não tinha nem água nem esgoto, era fossa e poço. Tinha eletricidade nas casas, mas não tinha iluminação na rua. Mas eu estudava no colégio Sacré-Cœur de Marie, que era um colégio, né, considerado classe A. Não era AAA, como tinha outros, mas era classe A. Né? E eu transitava nesses dois mundos de uma forma muito tranquila para mim. Nunca foi assim. Tinha inveja, tinha muita inveja das crianças que chegavam de Pau de Arara, né? Num bar que tinha em frente. Não era bar, era um armazenzinho. Desses que tem antigo de empório. tudo. É empório, isso, empório. Desse que tem tudo. E as crianças que chegavam no Pau de Arara compravam coisas lá nesse empório. E o que mais elas compravam era aquelas balas coloridas, sabe? Bengalinha, pirulito, aqueles corantes horríveis que deixavam a língua bem vermelha. Eu morria de inveja porque elas comiam aquelas coisas e eu não podia comer, que minha mãe proibia. E do colégio, para não dizer que eu nunca tive inveja das minhas colegas de colégio, eu morria de inveja das minhas colegas que tinham pais médicos, porque as que tinham pais médicos chegavam na escola com aquelas tralhas que médico ganha dos revendedores que ficam fazendo aquelas visitas chatérrimas nos consultórios, e dão canetinha, aqueles calendáriozinhos, aquelas coisazinhas, e elas levavam para o colégio. Eu morria de vontade de ter aquilo. Né? Então, as grandes invejas que eu tive, assim, de querer ter uma coisa que é do outro, foram esses doces porcaria lá do empório, que a criançada que não tinha dinheiro para comprar coisa melhor comprava quando podia, e as coisas que as minhas colegas, filhas de pais médicos, levavam para a escola de quinquilharia. Eu sou muito chegada em quinquilharia, gente, sou muito chegada em doce. Fora isso, classe social para mim não existe, existem pessoas, né? E eu acho que enquanto a gente não descobre isso de verdade na vida da gente... Posso falar uma coisa boa que você fez no Lígia Jardim? Já vai. Enquanto a gente não descobre que a vida é isso, né? Que a gente está aqui junto, não tem branco, não tem preto, não tem vermelho, não tem nada, tem gente. É tudo muito chato. É isso. É tudo muito chato. Ela fica muito boa quando essas diferenças deixam de existir. Sim. E você pode, claro, tem as pessoas que continuam chatas, você não quer mais ficar com elas, né? Mas as pessoas que são pessoas você vai querer e o resto não faz diferença. Eu já vivi com pessoas mais idosas que eu, já vivi com pessoas mais novas que eu. É tudo uma coisa, é tudo gente, quando a gente é gente. Fala, né? Não, eu queria citar aqui um dos trabalhos que a Nilu fazia no Lígia Jardim, que eu achei impressionante. Eu ainda não conhecia ela, aí fiquei sabendo depois que eu conheci. E ela pedia para mim ir numa das aulas dela que ela dava, que era de comunicação e leitura. Sim. Né? E dentro dessas aulas, ela fazia, na sua maioria, o básico de sua aula era a cultura negra, era a literatura negra. Então, a gente via lá, né, Solano Trindade, Sérgio Baluch, Cuti, Oswaldo de Camargo. Sim. Né? Antes de me conhecer, ela já fazia todo esse trabalho dentro do Lígia Jardim. Ela era presidente. E eu fui testemunha. E trabalhava como voluntária também do Instituto. Fazer copo. Eu estou falando isso porque esse pessoal deve estar vendo esse programa, então há mais de 16 anos ela já fazia esse trabalho com esse pessoal, uma coisa impressionante. Aí depois ela trabalhou o centenário do Solano. O centenário do Solano, ela passava. A partir daí o pessoal começou a conhecer o maior porta-voz da negritude no Brasil.
que é a Solano Trindade, que é dito pelo Nestor de Holanda, né? Quando ele fala que o Solano é o maior preto que já... Poeta preto. Poeta preto que se conta no país. Exato. Então, é isso, é importante que as pessoas saibam disso. Ela não gosta de falar, porque eu sei por quê, mas eu posso falar, né, dessa coisa impressionante que ela faz. Outra coisa, o porquê que nós temos Casa Ileoca hoje. Casa Ileoca, todo mundo já deve saber, que é as 3 raças que construíram essa nação, né? O branco pobre, o negro e a nação indígena, né? As pessoas que trabalharam para manter para o aparecimento desse país, que não era Brasil, era uma outra coisa, mas Pindorama. era Pindorama. Né? Eu quero dizer o seguinte, que esse trabalho da Nilu, a minha presença, enquanto eu estive no Teatro Popular Brasileiro, quando era Teatro Popular Brasileiro, né? E tudo aquilo que foi feito, é uma coisa que as pessoas não sabem, nos anos 60, a gente andava com os instrumentos na mão, atabaque, surdão, né, caixa, todas, agogô. A gente ficava perambulando pela cidade e para procurar um lugar para ensaiar. Essa era a vida do Teatro Popular Brasileiro. Era uma vida sacrificada. Outra coisa que as pessoas não sabem, Solano dava oficina de dança no teatro, no Diários Associados do Assis Chateaubriand. A gente ensaiava na UBE, União Brasileira dos Escritores. Teve ensaio na Associação Cultural do Negro, né? Nós participamos quando não era Zumbi dos Palmares, era o 13 de maio, né? Ali junto com o Hélio Santos, junto com Sueli Carneiro, junto com o professor Eduardo de Oliveira. A gente fazia um trabalho de 13 de maio, que fazia o percurso da São João, Ipiranga, São Luís, Teatro Municipal, e voltava na igreja do Paissandu. Sim. Então, todo esse trabalho, desde esse tempo, eu participo. Depois apareceu, foi fundado a associação... não é associação, oh, meu Deus. Depois eu falo. Mas já existia a Associação Cultural do Negro, né, e muitas coisas. Nós fizemos um trabalho dentro do Teatro de Arena, fizemos trabalho, né, a partir dos encontros, que era na Ponta da Praia, fazíamos encontro no Largo do Arocho, fazíamos encontro na Praça da República, né, onde rolava de tudo, capoeira e etc. Então, tudo isso eu vivi, né? E com amor, com muito carinho, com dedicação. E a Rádio Casa Ileoca, ela surge porque a gente tinha umas festas no Imbu, né? E o pessoal do teatro fazia uns ofícios que era para ser entregue nas rádios, jornais, televisão, né? E era eu que fazia esse trabalho. Olha. Eu, achando isso tudo insano, né, comecei a sonhar com uma rádio. Essa rádio aqui, ela não é à toa. Eu sonho em ter de ter aqui toda a cultura, todas elas, e não só negra, sabe, do mundo inteiro. Eu sonho. Sim. Eu espero que um dia alguém toque essa rádio e chega a esse patamar. E já fez essa rádio, eu quero dizer para o pessoal, que é uma rádio importantíssima, né, que deve ter o olhar da Secretaria da Cultura,
né, para incluir nos seus programas. Inclusive, quero aproveitar para agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, né, e a Coordenadoria do VAI, né, que contemplou o Sarau Verso Inverso no nosso 10º ano de existência e resistência, né, e todos os nossos companheiros e companheiras de luta também, porque o VAI, ele é uma luta constante, foi uma luta para acontecer, é uma luta para que se mantenha e é uma luta para que não se perca os direitos conquistados, né? Então, obrigado, Secretaria Municipal de Cultura, coordenação do VAI. Eu quero fechar aqui a minha parte de fala, dizer que a partir do dia 23 de julho começa os 114 anos, a celebração de nós que somos Solano Trindade. Né? Nós vamos ter na editora Nova Alexandria uma homenagem ao Sr. Solano, vai ter uma live, o pessoal lá está organizando isso, né? Vai ter a participação do legado de Solano Trindade. E no dia 24, no aniversário dele, é a nossa live, e aí vai vir os respectivos programas, né? Que nós vamos falar do Recife, nós vamos falar do Rio, vamos falar de Duque de Caxias, vamos falar de São Paulo, vamos falar do Imbu e Solano na atualidade. Nós vamos do dia 23 até o dia 5 de setembro. Um mês de celebração aos 114 anos de nós que somos Solano Trindade. Inclusive, eu, em nome do Sarau Verso Inverso, quero mandar de Solano Trindade, um abraço, né, para todo o legado, tá bom? De Solano Trindade, que a gente está sempre se encontrando por aí, né? Sempre se encontrando. Inclusive, acho que todo o legado já passou pelo Sarau Verso Inverso, né? Todo o legado presente, né? Além de Dona Raquel também. E inclusive, quero mandar um salve para a Rádio Mixtura, que está ali na agência Solano Trindade também, e vai replicar essa live também. Né? E Liberto, eu percebi que você é um entusiasta da cultura, né? Um trabalhador da cultura, né? Além de sindicalista e sambista, né? Mas eu ia perguntar isso, eu já sei a resposta, eu acho que se você estiver vendo essa live você já vai ter também a resposta, mas eu vou perguntar: onde que o Liberto é pleno? Casa e Leoca. Eu sei que você ia falar no samba. Também sobre. Porque a Casa e Leoca é o samba, é o lundu, né? É o sambalenço rural paulista, porque a gente toca tudo aqui. É verdade. Aqui, eu sonho ainda em fazer eu já falei, vou repetir, eu quero fazer todas as culturas. É isso. Universal. Inclusive, acesse a Casa e Leoca, hein, gente? Casa e Leoca, tá bom? Eu quero dizer pro pessoal que aqui é um trabalho sério, né? E não pensa que é um mar de rosa, não. Aqui a gente briga, quebra o pau, sabe? Eu sei, porque eu já trabalhei com eles, hein? Eu sei. Já trabalhamos juntos. Não é só comigo, não. Eu quebro o pau com todo mundo e o pessoal vem dar conta do recado. Nós temos aqui uma pessoa chamada Joaquim Inácio, nós temos o Paulino, nós temos o Pedro Geraldo, nós tivemos aqui a Silva Vilalva, que deve voltar com todo dia de índio, né? Nós tivemos Eliezer, tivemos Vidal França, nós temos Anabel, né? Pessoas que têm um recado todo especial sobre a cultura brasileira. Joaquim Inácio, eu tive a honra de entrevistá-lo para a Casa e Leoca. Foi um momento ímpar. Posso pedir um comercial? Lógico.
Olha, eu espero que um dia alguém venha e patrocine essa rádio. Já está na hora, né? Nós estamos há 8 anos com essa rádio, até hoje nós não tivemos um apoio cultural de nada, nós precisamos ter. Embora muitos amigos já nos ajudaram, nós já mudamos 4 vezes. 3 na pandemia. 3 na pandemia, né? Muita coisa se perdeu, mas a gente está ganhando. A gente está ganhando porque a rádio está aqui, ela segura a onda, né? E é através dela que a gente consegue fazer todo esse trabalho. E eu quero trazer aqui uma questão que aconteceu semana passada para que a gente possa levantar esse debate em outros ambientes, que é, semana passada a gente ia fazer a live, né? Eu lá na minha base e Liberto e Nilu aqui na Casa Ileoca, e eles têm esse desafio do acesso a essas tecnologias novas, as redes sociais. Não é tão simples quanto parece, e hoje estamos aqui. Isso daqui é algo que tem que ser colocado na mesa para a gente debater, porque senão a gente acha que é natural, né? Quem está chegando agora manjar muito, e quem chegou antes tem que se virar. Eu acho que a gente precisa, né? Porque, por exemplo, poderia ser uma diferença de cidade, poderia ser uma diferença de estado, e a gente poderia não ter essa entrevista, né? E hoje, gente, o Gênio está aqui desenvolvendo mais uma qualidade nele, né? Que é o de Salvador Digital. E eu quero dizer que velho não pode... Ele veio aqui hoje para nos salvar, porque senão vocês não estariam... E eu quero dizer que velho não pode ser contrariado. Eu não aprendi até agora, não vou aprender, então, jovem, vem aqui participar, vem aqui contribuir com a gente. É isso. Tá? Esse é o debate que ele quer abrir. Eu estou no debate e vou reclamar. Velho não pode ser contrariado. É isso aí. Gente, eu quero finalizar com uma pergunta que eu imagino que os dois vão ter respostas diferentes. Primeiro, fazer mais um agradecimento, que é para a Casa Ileoca, na figura dos seus dois, do seu patrono e da sua matriarca, dos seus criadores, que é receber o Sarau Verso ao Inverso lá no ano de 2015, né? Recebemos também ali a Marina Veneta, que perdemos agora na pandemia, né? Então, obrigado, Marina Veneta, uma pessoa muito incrível, muito delicada, muito doce, né? Que foi ela na época, ela namorava uma pessoa indígena, né? E perdemos ela. E então quero fazer uma pergunta para vocês, porque na pandemia eu percebi que vocês focaram bastante nas entrevistas, né? Uhum. Eu pude acompanhar algumas e queria perguntar a pergunta final desse diálogo em diálogo de verso em versos. Nilu e Liberto, qual foi a entrevista inesquecível para você, Nilu, e para você, Liberto, que passou pela Casa Ileoca? Você foi o primeiro. Não, de toda essa... todas as entrevistas. Isso. Agora é difícil, hein, gente? É difícil. Todas que foram... que você se lembra, assim, uma que você tem... Olha, foi muito gostoso entrevistar, por exemplo, o Caçulinha. Tá, que nós fizemos. Pela pessoa emblemática que ele é. Nós fomos num show e nós estávamos nos apresentando e tivemos a honra de estar com o Caçulinha lá. Uau. E ele nos concedeu fazer uma entrevista. Grande Caçulinha. Então foi uma coisa assim, sabe? Essa coisa do encontro com aquela pessoa que você acha que nunca você vai ter oportunidade de chegar perto. Para mim foi o Caçulinha. Uau. Porque ele é uma simpatia, ele é uma pessoa assim... maravilhosa. Ele teve Covid, ele estava no palco tocando aquela sanfona que parecia que ele não tinha tido nada, né? Então legal. assim, ele é fantástico. Então eu vou ficar com o Caçulinha. Tá. Mas depois eu quero um tempinho para responder uma coisa. Fala você. Ok. Não,
eu vou ficar com o Caçulinha também e também ficar com todas as pessoas que depuseram, os depoentes que falaram de Solano Trindade. Todos. Né? Eles abrilhantam demais, né, o programa Nós que Somos Solano Trindade. Esses depoentes são maravilhosos. Os programas do ano passado foram assim... Nós podemos até citar alguns aqui. Não cita que é chato, sempre a gente esquece alguém. Ano passado eu perdi a do Caçulinha, eu quero até buscar depois aí na Casa Leão. 25 de janeiro. 25 de janeiro, quero até buscar. Mas quero citar uma que eu vi também, que foi de chorar mesmo, realmente. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu pensei, gente, eles estão fazendo esse material incrível, sem patrocínio. E alguns locais têm patrocínio e não consegue, e não tem essa plataforma de trazer pessoas incríveis. Que é a minha amiga Cleusa Santo. Né? Cleusa Santo, eu a vi assim, ela também tem um trabalho incrível. E ela também passou pelo Diálogo de Verso em Verso. Eu tive a honra de entrevistá-la. Liberto e Nilu, faltou alguma coisa? Sim, você falou que você tinha uma coisa para responder. Eu quero responder a questão da poesia. Sim. Onde a poesia entra na minha vida. À vontade. Acho que a poesia foi uma coisa que entrou muito cedo na biblioteca. A minha mãe adorava declamar. E ela gostava mais do que declamar propriamente, de treinar as crianças para a gente fazer apresentações no palco, né? Tanto de música como de dança, quanto das poesias. E foi muito interessante, uma vez que ela estava treinando, né, para que a menina se apresentasse, uma vizinha nossa, e a menina não ia. E eu lá quietinha, pequena, eu não tinha nem 7 anos ainda, não estava na escola nada, mas eu fiquei lá sentadinha vendo os ensaios. Daí no dia da apresentação, minha mãe desesperada, porque ela não tinha treinado outra criança, e a menina não tinha conseguido se preparar para fazer a apresentação, e daí eu falei, eu sei, mamãe. E não lembro que poesia que era, mas eu fui e declamei. Que incrível. Porque de assistir eu tinha decorado, né? Então eu acho que... E essa tranquilidade de estar no palco, eu conservo até hoje. O palco para mim não é uma coisa assustadora. Às vezes eu fico muito emocionada pela plateia. Mas é difícil eu ter assim, medo de me apresentar, porque o palco para mim realmente é um espaço de comunicação, né? E a rádio, eu acho que ela coroa tudo isso. Meu filho, quando eu fiz o primeiro programa de rádio lá na Rádio Caieiras ainda, na Rádio Onda de Caieiras, meu filho falou, mãe, você ficou muito nervosa? Eu falei, não, meu filho, parece que eu me preparei para isso a vida inteira. Eu sentei lá, fiz 2 horas de programa sem nenhum problema. Com o Jimmy, né? Era o Inácio, o Liberto e eu e o Jimmy na mesa. Na mesa. Então, eu acho que é um negócio assim que é muito importante que a gente vá abrindo espaços para a gente ser as coisas que a gente pode ser, né? É isso. Eu quero deixar aqui o meu abraço ao pessoal lá da Escola de Samba Unido Perus, né? O Grêmio Recreativo Cultural, Escola de Samba Mocidade Alegre e Vai. E também ao pessoal que está mobilizando, né? O Saracura Vai. Sim. O meu abraço a vocês todos. Vocês estão no caminho certo. Tá? E eu tenho certeza que vocês vão até o fim, vocês vão até a vitória. Com certeza. Grande abraço para vocês. É um quilombo lá e o metrô precisa olhar com mais carinho, olhar com mais de perto, olhar mais de perto e com maior profundidade, porque tem mais coisas lá e essa história não diz respeito só à população preta de São Paulo, diz respeito à história de São Paulo, à história do Brasil, né? Então o metrô precisa
não se distrair nessa questão aí. Gente, foi um combo de fofura. Vocês entenderam isso, gente? Imagina a minha emoção. É muita fofura, é muita história, é muito estandarte, muito baluarte, é muita coisa, muita cultura. Olha quantos livros aqui atrás, né? Então, em nome do Sarau Verso Inverso, quero mandar um abração para vocês todos que estiveram aí mandando coração, porque eles merecem todos os corações do mundo, né? Todos os nossos parceiros, quero mandar um abraço carinhoso pro Dico, pro Isaac, pra Aline, pra toda a equipe que tá fazendo esses diálogos acontecerem, que estão cuidando no maior carinho em transformar tudo isso em vídeo para áudio, para colocar depois no nosso site, nos streamings também, tá bom? Compartilhem esse conteúdo, tá? Eu só tenho a agradecer, né? São 10 anos do Sarau Verso Inversos, então que bom que a gente pode chegar aos 10 anos, né? Com duas pessoas de tamanha grandeza, né? De tamanha grandeza e tamanha beleza, viu? Já falei pra você semana passada pelo telefone, Liberto, eu vou te falar, e é pros dois. Amo vocês, tá bom? Tá. Obrigado. Deixa eu só tudo, dar um viu? recado aqui. Olha, nós homenageamos pela cidade Caxias, Duque de Caxias. Já homenageamos na semana passada São João del Rei. E agora nós vamos até Maricá, depois nós vamos até Ubá e vamos para a favela de Santa Amaro, no Recife. Que maravilha. Em março do ano que vem. Que maravilha. E viva o legado de Solano Trindade, viva a Casileoca. Obrigado, Viva Verso Nilu. Inversos, parabéns. Viva o Verso Inverso. Obrigado, Nilu. Obrigado, Liberto. Obrigado à audiência, a presença de todos vocês. Em breve, semana que vem, estarei com a última live minha, né? Porque cada um de nós tínhamos uma quantidade específica. Então já tô órfão, já tá tipo aquela série que tá acabando, tá no último episódio, você já fala, ah, não acredito, é o último episódio. Sim, semana que vem, última entrevista minha, tá bom? Olha aqui, ó, a Alinem está falando, o senhor Liberto nos concedeu entrevista no lançamento da agência. Olha que legal, da agência Solano Trindade, muito bacana. Tá falando, a Alinem também tá falando que esse sarau é puro amor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, vocês todos. Beijo, beijo, protejam-se. Continuem usando máscara, continuem com álcool gel aí, que os números não estão parando, tá bom, gente? Então não vamos parar não, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado.